Você já se perguntou por que devemos frequentar a escola dominical? Nela, meus filhos aprendem sobre Deus através do que há de mais atual em educação infantil. É importante para nós porque temos que tomar muitas decisões durante essa fase da vida. E os tios sabem de tudo e nos tiram muitas dúvidas. Ela nos ajuda em nossa caminhada cristã e nos orienta como agir em diversas situações, na família, com amigos, na faculdade, enfim, na vida. Como pastor, percebo que é um auxílio indispensável para que a igreja possa alcançar cada dia mais um elevado nível de maturidade espiritual. E então, vamos para a escola dominical? Prezado pastor, uma igreja fundamentada na palavra de Deus é uma igreja avivada, unida e protegida contra as heresias. Por isso, faça um convite à sua igreja. No último domingo de cada trimestre, durante o culto da noite, separe um momento para divulgar o tema da próxima lição de escola dominical, convidando-os a participarem das classes. Escola Dominical. Participe, estude e cresça na presença de Deus. Uma campanha CPAD. Subsídios. Lições bíblicas. Adultos. Lição 2. O nascimento de Jesus. Amados irmãos, amigos, a paz do Senhor Jesus, estamos de volta para continuarmos o nosso estudo sobre o terceiro evangelho, o Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que é o nascimento de Jesus. Algumas coisas que nós já até fizemos referência na primeira lição, aqui nós vamos aprofundar para você ter uma visão mais acurada daquilo que escreveu o nosso evangelista Lucas. Eu chamo a atenção, você como professor e superintendente de EBD, olhar bem aquilo que a nossa lição traz como objetivo geral, e também os objetivos específicos que são extraídos dos tópicos da lição. Por que assim? Porque ao fazer assim, você vai com certeza ter um melhor aproveitamento da lição. Esses objetivos, tanto o geral como o específico, é aquilo que nós escritores conseguimos trazer, que entendemos ser o pensamento do autor para você, o melhor, aquilo que o autor quis trazer para nós. Então veja só, interessante aí na introdução, nós já fizemos referência ao silêncio profético. Eu acredito que você deve estar familiarizado com esse termo período interbíblico, esse período que compreende entre Malaquias e João Batista, ou o Novo Testamento, entre o Velho e o Novo Testamento. Esse período é denominado de período interbíblico porque a profecia, conforme nós estamos acostumados a ler no Velho Testamento, ela para. Nós não vemos profeta levantar nesse período aí, que é mais ou menos aproximadamente 400 anos. Então, nesse período, muitas obras surgem, obras literárias, nós temos aí o livro dos Macabeus, nós temos o livro de Tobias, nós temos o livro de Judite, nós temos vários livros que não são considerados canônicos, livros que têm seu valor histórico, mas não são livros que a teologia cristã protestante considera como livros inspirados. Então, esse espírito profético, Lucas vai chamar a atenção que ele vai ressurgir, ele vai reaparecer. E a gente deve, quando estuda o terceiro evangelho, sempre ver que Lucas pega como pano de fundo o Velho Testamento, os profetas. Então, Lucas vai mostrar que esse espírito profético ele está de volta com o aparecimento do Messias,
do Yeshua HaMashiach que os profetas do Velho Testamento haviam se referido. Então é importante você observar isso. A gente vai ver a própria, como Lucas trata o lugar que ele dá ao Espírito Santo ou à profecia, recebe um destaque especial. Então a gente chama a atenção para isso, que o nascimento de Jesus acontece dentro desse contexto. E aí a gente fala da poesia e da profecia, no cântico, no Magnificat de Maria e no Benedictus de Zacarias. Então há elementos proféticos nesses cânticos, isso é interessante. Então, na lição nós chamamos a atenção para isso, que, por exemplo, esses cânticos são de natureza profética, eu digo aqui, como tal contextualizam o nascimento de Cristo dentro das promessas de Deus. Maria, por exemplo, observe só, que eu digo aí na revista, diz que ao nascer Jesus, Deus estava lembrando das promessas feitas a Abraão. Olha que coisa interessante, Lucas 1:55. Então a gente observa sempre Lucas mostrando esse vínculo que há entre a nova aliança, o Novo Testamento, o Cristo e os profetas antigos. Essa profecia está de volta. Deus visita seu povo, é uma frase que você vai encontrar em Lucas. É Deus visitando o seu povo. É o lado não só imanente do Evangelho, mas o lado transcendente e imanente também do Evangelho. Deus fazendo parte da história do seu povo. Eu digo aí também, você observa, caríssimo professor, que Zacarias afirma da mesma forma que tal visitação era do cumprimento que Deus havia prometido na antiguidade aos profetas. Veja, mais uma vez, o vínculo elo com a profecia antiga sendo firmado. Isso é interessante, como Lucas coloca os pilares da doutrina cristã, da teologia cristã, suas raízes lá na antiga aliança. Então o nascimento de Jesus não se tratava, portanto, de um evento sem nexo na história, mas um evento já profetizado, que agora estava tendo a sua concretização. Você lembra que Paulo diz em Gálatas 4:4, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então isso é importante a gente destacar. Então aí a gente fala da restauração do Espírito profético. Eu chamo a atenção aí que Lucas faz referência ao Espírito Santo no terceiro evangelho 17 vezes. E no livro de Atos, 54 vezes, para você ver o destaque, que a pneumatologia lucana, ela tem, ou como ele destaca o Espírito Santo na sua obra. Então isso é importante você chamar a atenção. Já no tópico 2, quando você estiver expondo, que é o anúncio do nascimento de Jesus, você vai ver que eu vou falar de 4 personagens interessantes. Vou falar de Zacarias e Isabel e Maria e José. É muito interessante como Lucas coloca aí a história do sacerdote Zacarias, pai, que viria a ser pai de João o Batista. Lucas detalha que ele estava no templo, exercendo o sacerdócio. Diz aí alguns estudiosos que havia muitos sacerdotes, e era um sorteio. Geralmente um sacerdote desse só ministrava uma vez, e quando ele entra lá no templo naquele dia para oficiar, aí ele recebe a visitação angélica, onde o mensageiro celeste traz a promessa, o cumprimento de profecias bíblicas. E diz aí o versículo 8 e 9 do capítulo 1 de Lucas, que ele estava queimando incenso. E aí nós temos toda uma estrutura do tabernáculo, da queima do incenso, que aí representa, no caso, a oração, a intercessão. Eu chamo até a atenção aqui, que muitas vezes nós não temos essas visitações ou manifestações
do poder, da graça de Deus, porque nós deixamos de queimar incenso, numa linguagem metafórica. E é uma missão nossa como cristão orarmos e intercedermos. Quando nós oramos e intercedemos, a glória de Deus se revela. Então, mas Zacarias estava nessa missão de, como sacerdote, cumprir o seu turno, como diz o texto sagrado, que havia esse sacrifício, tanto vespertino, no amanhecer, como no entardecer. E ele estava nessa missão quando recebe. Então eram pessoas, recebe essa missão de Deus. Então Zacarias e Isabel, pessoas piedosas, que diz aí Lucas, que serviam a Deus, e Deus, na soberania dele, na graça dele, escolheu aquele momento da história e aquele casal para revelar a sua vontade. E aí a gente fala de Maria também, ou José e Maria, conforme nós já sabemos pela própria Escritura, pela Bíblia, eram desposados ou noivos, quando recebe também a visitação angélica para cumprir um propósito divino na história, na soberania de Deus. Mais uma vez escolhe Maria, como o próprio mensageiro angélico disse, salve, agraciada, o Senhor é contigo. Veja só, então isso é a manifestação da graça de Deus. Então eram pessoas simples, habitantes de regiões esquecidas, que passavam até desapercebida pelo Império Romano, pelas autoridades. Foi essas pessoas que Deus escolheu para essa mais sublime das missões que nós encontramos na Bíblia, que é o nascimento do Salvador. No terceiro tópico, nós vamos falar do nascimento de Jesus e os camponeses, que recebe um destaque especial em Lucas, os pobres, né, que a gente chama aí, o texto grego denomina de pitokoi, os excluídos, pessoas que tinham carências, que no Evangelho de Lucas aparece com destaque. Né? Então a gente chama aí a atenção desses pastores que estavam no campo, que recebem também visitação angélica. E também a realeza do Messias. Lucas vai chamar a atenção para Jesus como descendente lá da casa de Davi, né? Como aquele que possui realeza, o rei, não o rei terreno, não o rei daqui, mas o rei da glória, conforme diz a Escritura nos Salmos também. E o nascimento de Jesus e o judaísmo. Você vai ver uma coisa interessante, Lucas colocando judeus piedosos no cenário. Ele vai colocar Simeão de Jerusalém, e vai colocar também a profetisa Ana, pessoas que estavam orando e que tinham revelações de Deus, que o Messias estava prestes a se manifestar. Então veja só como é que ele coloca judeus piedosos, mostrando mais uma vez o elo, o vínculo do cristianismo com o judaísmo, não sendo o cristianismo a seita derivada do judaísmo. É mais um cumprimento de profecias que o próprio judaísmo já pregoava. E aí você vai ver rituais sagrados, que Jesus também cumpre, mostrando que ele surge das entranhas aí do judaísmo, da profecia bíblica, esses rituais sagrados como a circuncisão. Então, meu caríssimo professor, meu caríssimo superintendente de EBD, e você aluno que eu sei que está tendo acesso a esse vídeo, é fantástico a gente estudar o terceiro evangelho. E eu encorajo você a se aprofundar mais ainda, né? Como a nossa casa publicadora tem um zelo especial para dar a você o melhor, e revistas que vão enfocar essa ortodoxia, esse lado bíblico da doutrina cristã que você está acompanhando. Então eu peço ao Senhor que te abençoe e te faça crescer mais ainda na graça e no conhecimento dele. Amém. CPAD, 75 anos. A editora da Escola Dominical.